Olá pessoal, tudo bem? Está começando mais um Baba Retado, seu podcast favorito do futebol nordestino. Aqui você vai ouvir muita informação, debate e tudo que envolve o futebol mais arretado de todos. Lembrando que estamos em época de pandemia e estamos gravando de casa. E já sabe, se puder, fique em casa. Bem, já fizemos nossa apresentação, mas antes de colocar nosso giro de notícias, a gente quer fazer uma homenagem a um jornalista que se foi na terça-feira passada, quando o Vinícius até comentou fora do ar com a gente. Quando a gente lançou nosso programa, ele partiu, que é o Rodrigo Rodrigues, jornalista conhecido pela televisão, trabalhava também no rádio, ficou muito conhecido pelas suas passagens no Esporte Interativo, ESPN e Sport TV, não nessa ordem, mas ele nos deixou com complicações da Covid aos 45 anos, junto com comorbidades e outras coisas. Mas era um jornalista muito querido. E para não só eu falar, pode falar, Vini. Eu já faço aqui sua apresentação já do programa. Foi muito triste a partida do Rodrigo Rodrigues. A gente estava, até antes de gravar o episódio passado, a gente estava até chegando a falar sobre ele, ele estava mal, estava em estado grave, a gente estava torcendo pela recuperação dele. Mas no dia que eu estava programando para lançar o episódio novo do Baba Retado, veio a notícia da morte do jornalista e músico que era extremamente admirado, que dava espaço para as pessoas falarem. Ele fazia como se o programa fosse que nem música, como se fosse uma banda, onde cada um podia fazer seus solos, onde cada um tinha seu momento em especial. Rodrigo Rodrigues vai fazer muita falta e também esse programa também tá sem música em memória do nosso querido jornalista que a gente tanto admirou por meses, anos de trabalho, que é o Rodrigo Rodrigues. Pra gente não se estender muito também, eu gostava muito do Rodrigo Rodrigues. Eu achava ele um jornalista muito legal, muito animado. A animação dele contagiava, mas também machuca muito o fato de ele ter partido com somente 45 anos. É praticamente o dobro se você fazer a minha soma, mas a sua soma Vinícius de idade, é praticamente o que ele tinha de vida. É muito novo, deixou um filho, deixou mulher e deixou muitos amigos e até fazendo várias homenagens em toda a televisão. Então assim, é um cara que vai fazer falta. É estranho a gente falar que ele se foi, ainda não caiu a ficha mesmo uma semana depois. E a gente torce para que pelo menos surja um outro cara que nem ele, que de repente ele nos ilumine lá, todos nós fazer produtores de conteúdo, jornalistas eu formado, Vinícius como músico e também produtor de conteúdo, que ele nos abençoe e que a gente siga e um dia a gente vai encontrá-lo e vai fazer um sonzinho, principalmente você, Vinícius, que é músico. Eu também sou músico, só que eu também tava achando que eu tô tendo as mesmas características do Rodrigo. Tô sendo músico e também tô tendo pinta de jornalista também, mas não sou jornalista formado, sou apenas um jovem comentarista do futebol na veia. Mas enfim, os dias não estão sendo os mesmos sem o Rodrigo. Era uma pessoa muito querida. A gente curtia assistir o Troca de Passes do Sport TV. A gente também assistia ao programa De Bola, que era o programa do Esporte Interativo, onde ele apresentava com a Ale Oliveira, só que toda vez que ele aparecia, a gente tinha certeza que a gente ia rir com ele, porque ele tinha algo novo para nos mostrar. Assim como no Troca de Passes. E quando a gente via ele, eu sempre falava assim, vai começar aquele programa e aquele gordinho gente boa vai estar lá presente também, apresentando. Sempre falava isso pro meu irmão, pro meu pai, a gente sempre ia com ele, assistia o programa com ele, mas com essa morte prematura do Rodrigo Rodrigues, ele vai fazer muita falta. É uma morte que está sendo sentida até hoje, e é isso, vida que segue, e vamos prosseguir. E o futebol também nos proporciona alegrias, mas também propõe tristezas, como a morte do jornalista Rodrigo Rodrigues. E fica aqui nossa homenagem a ele, concordo, foi uma morte muito prematura. E esse programa, em especial, vai ser uma homenagem a ele. Pelo que ele trabalhava, ele sabia que a gente não gostaria que o futebol parasse, que o jornalismo parasse por causa dele. Então vamos continuar aqui o programa.
Fala galera que acompanha o Futebol na Veia, vamos às últimas notícias do futebol paraibano. Na semana passada, na última terça-feira, dia 28, tivemos a última e decisiva rodada da primeira fase da competição estadual. Vamos aos resultados das partidas. Sport Lagoa Seca e São Paulo Cristal. O Sport perdeu de 5-0 para o São Paulo Cristal, que com a vitória garantiu a permanência na elite do futebol paraibano. Outro jogo que movimentou a parte de baixo da tabela foi Desportiva Peri Lima e Nacional de Patos. O Nacional de Patos venceu a Peri Lima por 1-0 e também garantiu sua permanência para 2021. A Peri Lima jogava sem chances nem de classificação e também não brigava pelo rebaixamento. Outro jogo foi o Clássico Sertanejo. O Souza empatou com o Atlético de Cajazeiras em 1-1. O Souza jogava já classificado para a semifinal e buscava a vaga na Série D, enquanto o Atlético de Cajazeiras precisava vencer para se classificar tranquilo para a próxima fase e também garantir sua vaga na Série D. No entanto, após o empate e vitória em 2 outros jogos do Botafogo e do 13, o Atlético acabou ficando de fora da fase semifinal e também não garantiu sua vaga na Série D. Em João Pessoa tivemos o clássico Botafogo e CSP. O Botafogo venceu por 1-0 e rebaixou o Tigre. Com a vitória, o Belo conseguiu sua classificação para a semifinal. O jogo mais movimentado da rodada foi o clássico dos maiorais entre 13 e Campinense. O 13 acabou vencendo a Raposa por 1-0. Como dependia apenas de si para se classificar, conseguiu sua vaga na semifinal. O Campinense era outra equipe que jogava classificada e com esse resultado garantiu sua vaga na Série D para o ano que vem. Sendo assim, as semifinais ficaram decididas e o primeiro jogo desta decisão já foi realizado. Souza e Campinense se enfrentaram no Marizão, que fica na cidade de Souza. Com o Dino querendo mostrar serviço, a equipe abriu o placar aos 19 minutos do primeiro tempo com Jefferson, após cobrança de escanteio. Logo depois, dominou a primeira etapa. No entanto, no segundo tempo, o Campinense foi quem buscou mais o jogo, e com o gol do artilheiro do campeonato, Rafael Biapino, a Raposa empatou o jogo e foi em busca do resultado. Pouco tempo depois, virou a partida com Vinícius. No entanto, no fim da partida, o Souza sofreu um pênalti, que foi convertido pelo meia Esquerdinha, que garantiu o empate. A próxima partida acontece na terça-feira, dia 4, e se terminar empate novamente, a decisão na final vai ser decidida nos pênaltis. Caso contrário, quem vencer no tempo normal tem a vaga garantida na grande decisão. Outra partida que movimentou a semifinal foi o clássico tradição entre Botafogo e 13, que se enfrentaram em João Pessoa. O Belo, jogando em casa, cuidou logo de abrir o placar, e com 3 minutos de jogo, Lohan fez de cabeça após cobrança de escanteio. Pouco tempo depois, aos 26 minutos, ainda do primeiro tempo, o Belo ampliou com Rodrigo Andrade. Enquanto o primeiro tempo foi dominado pelo Botafogo, o segundo foi do 13, que ainda assim não conseguiu marcar gols e a partida terminou 2-0 para o Belo. Com isso, no jogo de Campina Grande, o Galo precisa vencer o Botafogo por 2 gols para levar para os pênaltis, ou por mais para se classificar direto. A partida está marcada para a próxima quarta-feira, dia 5, até então para o estádio O Amigão, que pertence ao governo do estado. No entanto, o 13, que é o mandante da partida, enviou um ofício à Federação Paraibana de Futebol para transferir a partida para o seu estádio, o Presidente Vargas. Eu sou o Salviano Júnior e essas foram as últimas notícias do futebol paraibano para o Baba Retado do Futebol na Veia. E aí galera do Futebol na Veia, aqui é Maria Sofia Guiar e hoje eu vou contar pra vocês as últimas notícias do futebol do Rio Grande do Norte. O América do Rio Grande do Norte anunciou que vai fazer amistoso contra o Força e Luz na próxima quarta-feira na Arena das Dunas em Natal. O jogo começa às 15 da tarde e será o único teste do time rubro antes do retorno do Campeonato Potiguar. O clube oficializou nesta sexta-feira a contratação de mais um reforço para a sequência da temporada. Trata-se do volante Fabiano, que estava no Retro FC. Ele chega ao Alvirrubro por empréstimo junto ao clube pernambucano. Além disso, o América oficializou nesta quinta-feira a contratação do atacante Zé Eduardo, que estava no Vila Nova, Minas Gerais. Ele chega ao Alvirrubro por empréstimo junto ao Cruzeiro. O Potiguar de Mossoró realizou na manhã desta quarta-feira a testagem para a Covid-19 de todos os jogadores,
comissão técnica e funcionários. É mais uma etapa do protocolo para retornar às atividades de olho na sequência do campeonato estadual e da Série D. O Potiguar tem 10 reforços confirmados para a sequência da temporada. O último nome anunciado foi do lateral direito Adriano Apodi, ex-Asa, pelo qual fez 7 jogos em 2020. O Campeonato Potiguar será retomado no dia 10 de agosto, uma segunda-feira, com um confronto entre América do Rio Grande do Norte e Globo FC, na Arena das Dunas. O jogo, válido pela 4ª rodada do retorno do estadual, terá início às 8h15 da noite. A Federação Norte-Rio-Grandense de Futebol confirmou para o dia 29 de agosto o clássico entre ABC e América do Rio Grande do Norte, válido pela 6ª rodada do segundo turno do Campeonato Potiguar. O Clássico Rei será disputado no estádio Frasqueirão, em Natal, e por causa da pandemia do novo coronavírus, será o primeiro da história sem a presença do público. Bom, por hoje é só isso que eu tenho para contar para vocês. Aqui é Maria Sofia Guiar, para o Baba Retado do Futebol na Veia. Oi, gente! Aqui é a Lilian e eu vou te contar as principais notícias do futebol alagoano. Essa semana foi bastante agitada para os torcedores com a volta do campeonato e apesar de todas as modificações devido a essa pandemia, a gente ficou bastante feliz por finalmente ver os nossos times novamente em campo. Os jogos da 6ª rodada começaram na quarta, dia 29. Tivemos 3 embates. No primeiro, o Asa venceu o CSA por 2-0. Em seguida, o CRB e o Coruripe se enfrentaram no estádio Repelé e o placar foi de 3-0 para o Galo. O último jogo dessa rodada aconteceu entre Jaciobá e CO, onde o Olho da Guense levou a melhor, tendo marcado um gol na partida. Já na sexta, teve início a 7ª rodada com 4 jogos. O primeiro deles ficou por conta do Céu e Murici, mas a partida ficou no 0-0 mesmo. O Coruripe e Jaciobá também se enfrentaram e a vitória foi do Coruripe por 1-0. O Asa jogou contra o CSE e com 2 gols marcados garantiu uma vaga na semifinal. A última partida dividiu os alagoanos em azul e vermelho, pois o CSA e o CRB se enfrentaram. O jogo teve um placar de 1-0 para a felicidade dos azulinos. Na classificação geral, o Jaciobá, sem nenhuma vitória nessas rodadas, acabou sendo rebaixado e em 4º lugar está o Asa com 10 pontos. O pódio está sendo ocupado por CRB, CSA e Murici. Ambos os times estão com 13 pontos. A semifinal do campeonato acontece agora, nessa semana, e na segunda, dia 3, os times que vão se enfrentar para concorrer a uma vaga na final é CSA contra Murici e CRB contra Asa. Mas a pergunta que não quer calar é: será que teremos um clássico Azulão versus Galo nessa final? Quer ficar por dentro de tudo o que acontece no Brasil e no mundo? Acesse futebolnaveia.com.br. Prognósticos, colunas históricas e o Mercadão da Bola. Acesse futebolnaveia.com.br. O jornalismo está no sangue. Qual foi aí, véi? Beleza? Venho trazer as principais informações do futebol baiano. No sábado, o Bahia enfrentou o Ceará pelo jogo de ida da final da Copa do Nordeste, que vale o primeiro bicampeonato nesse novo formato. O Alvinegro saiu com a vantagem ao vencer por 3-1, com gols de Fernando Sobral, Kleber e Matheus Gonçalves. Por outro lado, Fernandão descontou para os visitantes. Agora o tricolor precisa vencer por 2-0 para se sagrar o campeão. Abre o olho, Roger. Bem, já no domingo o tricolor empatou com a Jacuipense por 2-2 e garantiu a vaga na final do Baiano. Após vencer o jogo de ida por 2-0, só o empate bastava, e foi isso que ocorreu. Os gols foram marcados por Jadson e Jefferson Douglas, enquanto que Rafael Bastos e Ranielli anotaram pela Jacupa. Com a ida final, o Bahia chega à sua 9ª decisão consecutiva e enfrenta o Atlético de Alagoinhas, que passou pela Juazeirense ao vencer o jogo de ida por 4-1 e sofreu o revés por 2-0. Bem, agora uma história curiosa que aconteceu no jogo do Bahia. Após marcar um dos gols da Jacuipense, o meia Rafael Bastos desabafou contra um comentário feito por radialistas que um dia antes da partida
afirmaram que a Jacupa tem um time horroroso. Abre aspas. As pessoas têm que ter respeito. A gente mostrou hoje que temos qualidade. O futebol baiano não ganha nada com isso, diminuindo os times do interior. Fecha aspas. Vale lembrar que a Jacuipense é o único representante do futebol baiano na Série C. Bem, agora pelo lado rubro-negro, após anunciar o meio-atacante Marcelinho, de 35 anos, que estava no futebol da Bulgária, o Leão agora está atrás do Matheus Gonçalves, porém terá concorrência do Sport. Sem espaço no Ceará, o jogador deve ser negociado após o final do Nordestão. Bem, e essas foram as informações do futebol baiano, por Gilvan Rodrigues, direto para o Babarretado do Futebol na Veia. Obrigado, Gilvan Rodrigues, por mais um boletim do futebol baiano. Vamos começar com a Bahia hoje. Vamos falar de um dos finalistas da Copa do Nordeste. Só que esse foi o que sofreu o revés. Esse foi o que perdeu, que foi o Bahia contra o Ceará, que o jogo foi sábado, dia 1º, e perdeu por 3-1, mas também não foi um jogo fácil. Vini, até gostaria que você comentasse que um dos motivos pelo qual o Bahia perdeu esse jogo, principalmente pelo segundo tempo, foi uma partida em que o Ceará dominou, mas também um dos motivos foi o excesso de jogos que o Bahia tem tido desde o início da pandemia. Então, Vini, o que você pode dizer sobre o que essa quantidade de jogos reflete em todo um time, principalmente uma decisão? Com essa sequência de jogos no fim de semana, às vezes fica puxado, como eu havia explicado nos outros episódios, aí tem aquela questão da estratégia, de como usar o seu elenco. Como você está com um elenco de 40 pessoas, jogadores, você está falando assim, tem que possuir uma estratégia de usar jogadores para certo campeonato, independentemente se for de que tenha maior expressão ou não, e também tem que se preparar emocionalmente e também na questão do desgaste, porque tanto os jogadores que vão disputar um jogo, uns podem ser dúvidas para enfrentar o próximo jogo, sendo que eles podem ter tanto o ritmo, o cansaço, que pode refletir nisso. Além do mais, na volta do futebol, depois dessa pandemia, o desgaste pode ser maior, porque foram meses parados, meses de treinamento, fica mais puxado. Aí fica complicado isso, tipo, ter dois jogos nos 2 dias do fim de semana fica extremamente exaustivo o clube. Principalmente também, eu vou explicar aqui o motivo pelo qual eu perguntei, para quem de repente não acompanhou o cronograma do Bahia. Nessa semana ele enfrentou pela semifinal na quarta-feira o Confiança, pela Copa do Nordeste na semifinal, e ganhou de 1-0. Jogou jogou o segundo jogo da semifinal, que foi dia 30, para depois enfrentar no sábado o Ceará pelo primeiro jogo da final da Copa do Nordeste. Então o Bahia teve 3 jogos, na verdade 4, porque depois a gente vai comentar melhor, que jogou contra o Jacuipense e empatou em 2-2. Então, praticamente numa semana de jogos, o Bahia teve 4 jogos. Se você for pensar em 7, 8 dias, teve 4 jogos. É quase um dia sim, dia não. E isso pesa pro fim, né, também. Isso pesa pro elenco. Por mais que você tenha, que nem você falou, Vinícius, 40 jogadores, você ter 4 jogos ao longo da semana é muito exaustivo, é muito puxado. Extremamente puxado, porque além de estar usando os titulares, está usando os reservas, depois está usando o sub-20, o sub-17 para compor o elenco. Mas isso é questão de estratégia e controle emocional, controle de cansaço também, digamos assim. Mas também, se quiser que o campeonato acabe logo, tem que agilizar logo, né? Porque tá acabando o ano e tem alguns campeonatos que não estão com os campeões definidos. Sim, eu já comentando já os próximos jogos que vai ter, o Bahia vai enfrentar amanhã, no dia do lançamento do nosso episódio do Babarretado,
terça-feira, que a gente grava numa segunda, tá, gente? De repente, só pra não ficar perdido. Terça-feira, 9h30. E o jogo é quarta-feira contra a segunda final do Campeonato Baiano, contra o Atlético de Olha, eu já ia cometendo um gafe aqui, eu ia falar o Jacuipense, só que o Jacuipense é na semifinal, é contra o Atlético de Alagoinhas. O Vini ficou batendo no ponto aqui, falando que esse é o nome do time, que é quarta-feira, dia 5 às 9h30 da noite. Então, ó, pra você ter uma ideia, Vini, a gente tá comentando sobre a sequência de jogos. Poxa, em dois dias vai ter 2 jogos. O segundo jogo da final do campeonato da Copa do Nordeste. E no dia seguinte tem a final do Campeonato Baiano, o primeiro jogo. Tá extremamente puxado pro Bahia, tem muito jogo. Eu não ficaria surpreso, mas assim ficaria também triste, se o Bahia também não conseguisse ter de repente um desempenho tão bom nos 2 jogos, porque tá muito puxado. Perder nesses dias puxados, até que não seria uma derrota tão amarga. Como, tipo, o time jogou mal porque tava cansado, ou porque o time falhou individualmente na estratégia. Não, tipo, perder por causa do desgaste é normal, porque às vezes tem que acelerar os processos. Já vamos passar agora, que eu queria comentar um pouco mais a final. O Bahia chega, que nem um detalhe que o Giovan colocou, que eu acho que esse é o grande ponto do Campeonato Baiano, que o Bahia chega pela 9ª vez consecutiva à final. Isso mostra a dominância do Bahia em relação ao Campeonato Baiano. Praticamente é uma certeza, assim, você vai iniciar o campeonato, já sabe que vai estar na final. Já há 9 anos a gente comenta, só fazendo um paralelo com a Europa, que, por exemplo, a Juventus ganhou o 9º título do campeonato italiano. O Bahia praticamente vai tá na 9ª final e pode conquistar mais um troféu. Então, assim, o Bahia ele chega muito forte, muito confiante e com talvez até um excesso de confiança pela 9ª final consecutiva. Essa é a hegemonia baiana, chegando pela 9ª vez à final, que vai enfrentar o Atlético de Alagoinhas, que passou pelo Juazeirense após vencer o jogo de ida por 4-1, mas sofreu um revés nesse último fim de semana por 2-0 na volta. Mas é promessa de grande jogo, meu amigo Luiz. Agora já vamos passar para o Vitória, que aí depois eu quero fazer um comentáriozinho especial que o Gilvan colocou. O Vitória, ele contratou 2 jogadores, Marcelinho, de 36 anos, contratado diretamente da Bulgária. Um futebol bem diferente assim para se contratar. Isso atrás de Matheus Gonçalves para poder fazer para poder fortalecer o elenco. Vinícius, indiferente da posição de jogo, essas coisas, considerando os últimos resultados do Vitória, eu acho que precisaria, tudo bem, você tá pegando 2 jogadores, mas eu acho que você precisa de mais, né? Porque o Vitória ficou fora de 2 competições e tá numa situação que precisa de mais jogador, ou pelo menos uma melhor administração, porque o Vitória tá muito abaixo do Bahia. Isso é indiscutível, tanto pelos detalhes que a gente tem colocado aqui ao longo do programa e dos outros passados também. Quando você se contratar um jogador, você tem que pensar se ele vai ser útil na posição, se ele vai render para conseguir a titularidade, ou para ser banco, ou para compor elenco. Agora, demonstrando interesse no Matheus Gonçalves, que é conhecido como o Raio Cearense, né? Porque ele fez um dos gols da vitória do Ceará sobre o Bahia, no jogo que foi 3-1. O Vitória está buscando um atacante para ingressar da Série B para a Série A de 2021. Mas também o detalhe que o Matheus Gonçalves é um dos atacantes, eu ia comentar agora que ele ia vir do Ceará, justamente o time que pode ser campeão na Copa do Nordeste. Mas eu acho que o Vitória está precisando de mais do que só 2 jogadores. Eu acho que se de repente tiver interesse em um elenco, vamos colocar assim, seria até interessante, porque o Vitória está muito abaixo. O Vitória precisa de uma resposta para o seu torcedor, administrativa, vem alguns anos mal já, e tanto que esse Marcelinho, o Vitória já anunciou a contratação,
que ele tava no Ludogorets, para quem joga de repente videogame pode conhecer o time, e ele é cidadão búlgaro. Ele é brasileiro, só que ele é naturalizado, tem 36 anos, são dois atacantes, se eu não me engano, o Marcelinho, eu sei que o Matheus Gonçalves sei que é atacante, o Marcelinho, ele joga também pro ataque. Eu acho que pelo menos é uma resposta suficiente pro torcedor do Vitória, para que ele possa de repente quebrar um pouco da hegemonia do Bahia sobre, por exemplo, 9 finais consecutivas no estadual. É a esperança de quebrar a hegemonia baiana. Com certeza. E agora vamos falar para a frase, vamos passar para a frase que eu queria muito comentar, que é o Rafael Bastos, meia do Jacuipense, que o Gilvan colocou muito bem no boletim. Ele comentou uma onda de radialistas que não vem vindo muito bem, né? Já basta aquela do Marinho, que eu acho que isso é indiferente do Estado. É um caso que precisa ser abolido do futebol com racismo. E agora mais um comentarista inútil, vou pôr assim, inútil, de um radialista falando que o time do Jacuipense é horrível. E tudo bem, pode ser horrível, mas é o único representante do time na Série C. Chegou na semifinal, sabe? Não é tão ruim, ou pelo menos pode estar passando só por uma má fase. Eu que sou jornalista formado, não é pra ter esse tipo de comentário. Não pode ter comentário assim a respeito sobre o time. Tipo, todo mundo fala sobre Corinthians, Palmeiras, Santos, Flamengo, Fluminense e vários times que o time pode ser horroroso, tem péssimo elenco, mas desmerecer tipo os clubes de menor expressão, aí olha, a torcida tem que tipo, descer a lenha nesses caras, porque é uma falta de respeito tremenda para tanto para a torcida quanto para a instituição, e também está desmoralizando a história construída pela Jacuipense, porque não é porque o time tipo chegou numa semifinal, enfrentou um time bom do Bahia, e vai ter um radialista aí qualquer que chegou do nada para ganhar audiência para falar atrocidades, entendeu? Jacuipense foi eliminado pelo Bahia? Foi, mas fez uma boa campanha. Não podemos desmerecer a Jacuipense só porque é um clube de menor expressão, significa que tá dando zebra no campeonato. Não, campeonato é campeonato. É região por região. Aí é aquela história. Não dá pra aceitar. Eu ia colocar muito bem o que você colocou. Se de repente você não citasse, eu ia dizer que é busca pela audiência. Obviamente ele falou isso por audiência. Não dá pra permitir um comentário assim, porque até entendo que alguns fazem um sensacionalismo muito grande para tentar conseguir público, mas esse tipo de campeonato tem que ser repudiado. Esses comentários não podem ter. Você desmerecer a história de um clube, mas é do interior e não tem o tamanho de Bahia e Vitória. Tudo bem, mesmo assim, precisa ter um certo respeito à instituição. Tá na Série C, chegou numa semifinal. Dificilmente é quebrar uma hegemonia do Bahia pelo tamanho que o Bahia tem. Tudo bem, ser eliminado pelo Bahia no estadual, poxa, você fica chateado, mas é normal. É um time de interior, acontece. De repente pode ter chego, empatou o segundo jogo de 2-2, fez uma campanha legal, talvez não fosse nem muito esperado, mas não pode chegar assim e falar que esse time é horroroso. E eu acho que o jogador também tá certo também em responder também, falando que não pode e que isso é horrível, isso é muito ruim pro estado e pro próprio. Isso é ruim pro estado, que desmerece o futebol de lá. Isso é ruim pro comentarista, porque isso pega mal. E é ruim pro clube, né? Porque quem pega isso fora de contexto acha que realmente o time pode ser ruim. Horroroso é o comentário dele, tem que falar logo assim, horroroso é o comentário dele. Porque, tipo, não é todo mundo que entra lá na competição uma boa, assim, chega numa semifinal, ganhou partidas e fala, tá lá à toa, só porque o time é horroroso e não sei o quê. Não é nada disso. O time jogou com competência, mostrando habilidade, mostrando estratégia e individualismo dos jogadores, e chegou onde tinha que chegar. Mas enfrentou um adversário um pouco mais forte, entendeu? E não podemos falar que, tipo, questão, né? Questão de, sei lá, aqui olhando o time, é fraco, a gente não conhece ninguém, que não sei o quê. Não é isso. Não é questão, tipo, não conhece o jogador. E sim, tem que conhecer o futebol do clube. Tem que mostrar o que o clube apresentou para chegar até ali.
E não simplesmente já chegando a falar assim, time horroroso, time horroroso, time horroroso, oxi, aqui não, cidadão, aqui não. E agora vamos passar ao próximo boletim, que eu tô a fim de falar de futebol e não desse tipo de comentário, viu? De falar. E também que o futebol da veia também repudia qualquer comentário de racismo e também comentários homofóbicos, galera. Com certeza, fechou muito bem. Olá, pessoal do Futebol na Veia, meu nome é Herbert Ramos e trago para vocês as principais informações sobre o futebol pernambucano. No esporte, após uma eliminação nos pênaltis da Copa do Nordeste para o Fortaleza, o rubro-negro pernambucano venceu a equipe do Vitória das Tabocas pelo placar mínimo de 1-0, gol de Marquinhos. Esse último jogo foi válido pelo quadrangular do rebaixamento. Com o resultado, o Leão da Ilha está na primeira posição e, portanto, está se livrando do descenso. Completam o grupo, além de Sport Vitória, as equipes do Petrolina e do Decisão. Em relação a reforços, o clube rubro-negro tem interesse na contratação do meio-atacante Lucas Venuto, que está no Santos e tem contrato até 2022. Lucas poderia tentar uma liberação amigável do time paulista por conta de salários atrasados e acabar vindo para Pernambuco. No Náutico, o clima não é dos melhores. Após a eliminação da Copa do Nordeste, o alvirrubro foi derrotado nos pênaltis para o Santa Cruz e perdeu a chance de conquistar o título pernambucano de 2020. O foco agora é total na Série B, que começa já no próximo final de semana. Nos treinamentos, o foco do técnico Gilmar Del Pozo é em melhorar as finalizações do time. Os chutes errados e a má pontaria estariam prejudicando o resultado do Náutico nos últimos grandes jogos disputados. No Santa Cruz, após sofrer uma eliminação nos pênaltis da Copa do Nordeste, a equipe venceu o Náutico também nos penais e garantiu sua vaga a mais uma final do Campeonato Pernambucano. A equipe tricolor irá enfrentar o Salgueiro em 2 jogos, um na Arena Pernambuco e outro no estádio Cornélio de Barros, na cidade de Salgueiro. O Santinha é o time que chegou em mais decisões de campeonato pernambucano na década e venceu o próprio Salgueiro recentemente em uma final disputada no ano de 2015. O destaque de fora da capital vem da semifinal do Pernambucano 2020. Afogados e Salgueiro fizeram um jogo muito movimentado, melhor para o Carcará do Sertão, que foi vencedor e garantiu seu lugar na final do estadual. É a terceira final do Salgueiro nos últimos 6 anos. Nas outras 2 ocasiões, contra o Santa Cruz e contra o Sport, a equipe do Sertão acabou não saindo vitoriosa. Por enquanto é isso, um forte abraço para você e aproveite para conferir outros destaques do site, até porque aqui é futebol na veia. Obrigado, Herbert Ramos, por mais um boletim. Só antes de a gente comentar as notícias que ele trouxe, ele colocou a musiquinha de volta, estou bem feliz, muito bom ficar ouvindo, acho muito legal. Mas vamos começar já falando que ele sempre coloca falando primeiro do esporte. O Sport vem. Qual é o nome do time que o Sport venceu, Vini? O Sport venceu Vitória das Tabocas por 1-0 com gol de Marquinhos. Maravilha! E tá a um passo de sair da zona de rebaixamento do estadual. É uma situação que o Sport não podia se colocar, mas já que está aí, então o Sport está no quadrangular final, que infelizmente é uma situação que não podia se colocar, mas pelo menos está em primeiro, está se livrando da zona de rebaixamento. Tem jogo decisivo para poder tentar sair, o último jogo, mas o Sport pelo menos está tudo encaminhado para pelo menos se manter no estadual, para que ele já consiga sair dessa zona que é complicado. Zona de rebaixamento em estadual para qualquer time é muito complicado. O time está em crise, tanto em campo quanto na diretoria, mas enfim, com essa vitória importantíssima sobre o Vitória das Tabocas, por 1-0 foi até uma vitória magra, tipo, vitória sofrida até,
não deixamos de destacar que foi uma goleada, né, de 1-0. Isso é um grande passo para o esporte. É um grande passo para o esporte. E também teve a segunda rodada também, que ganhou do Decisão de 3-0. Então foi no sábado, dia 1º também. Com o Decisão teve um expulso, o jogador não tomou uma boa decisão. Desculpa, gente, eu precisava falar isso. Mas venceu, então ganhou as 2 primeiras rodadas de 3 e praticamente está fora. Falta só o jogo contra o Petrolina para tentar se classificar para tentar sair desse quadrangular final com 3 vitórias. Mas o Sport agora está livre praticamente e vai voltar todas as suas forças para a Série A, que aí a gente já vai falar já de contratação que o Sport quer fazer para de repente chegar mais forte, para que pelo menos não chegue nessa zona de rebaixamento, só que dessa vez no Campeonato Nacional. Que é tentar contratar... Não, pode falar, desculpa, te cortei. E o Sport está também demonstrando interesse no Lucas Venuto, que está no banco de reserva do Santos. Exatamente. Para reforçar no Campeonato Brasileiro. Ponta, jogador baixinho, altura do Soteldo, aproveitando já tá falando do Santos. E pode é um bom jogador, pode de repente disputar a titularidade, pode chegar de repente fazendo um certo rebuliço para tentar conseguir a titularidade. O Sport não quer contratar por causa da situação que o Santos tá devendo para todo mundo. Acho que se Deus tivesse precisando, acho que o Santos estaria devendo para ele. Mas o clube ele tenta a contratação e ele está tentando fazer com que o jogador se convença para tentar uma rescisão amigável para que ele chegue de graça. É uma tentativa, apesar de que o Sport também está com os salários bem atrasados também, né? Então eu não sei dizer se é vantajoso ou não é para o jogador. Todos os clubes vivem devendo seus respectivos jogadores. Alguns acionam a justiça para pagarem logo sua graninha de aposentadoria, grana de direitos de imagem, de marca também. Mas Lucas Venuto seria um bom nome para reforçar o Sport, que vem nessa fase turbulenta, tanto em questão de crise financeira, também diretoria, e também para o que tem mostrado em campo. Porque o Sport se colocou nessa situação e não deveria estar. Mesmo tendo fechado com alguns patrocinadores, a gente achou que ia ter uma melhora de custos, tanto para o elenco quanto para fins lucrativos. Mas Lucas Venuto também seria uma boa opção, a não ser que não sei se o contrato do Lucas Venuto pode até fazer pré-contrato, alguma coisa assim, para que ele chega depois do término do contrato, alguma coisa, mas enfim. Até onde eu entendo, parece que o Lucas Venuto, se ele romper contrato com o Santos, ele fica livre no mercado. E aí ficaria muito mais fácil para o Sport conseguir tentar contratá-lo. Mas de qualquer forma, é o time de Pernambuco tentando se reforçar, e o Leão da Barra, né, como é chamado, tentando se reforçar, conseguindo jogadores, porque ele está vendo que a fase não está boa com o seu time e precisa ter jogador. Eu acho uma tentativa muito boa, é um bom jogador, está sem espaço no Santos, então por que não? Não teve muitas oportunidades, o Gesualdo não colocou muito ele para atuar, então se tiver oportunidade e ele achar justo, eu acho uma boa tentativa para o Sport sim, e se conseguir ir atrás de outros jogadores melhor, porque nessa fase que o Sport está, ele não vai ir bem no Campeonato Brasileiro e corre sérios riscos sim de cair de divisão, principalmente pela sua fase que está no estadual e por não ter chego a uma fase mais avançada na Copa do Nordeste. Isso é um parâmetro, apesar de que algumas vezes o estadual não serve como parâmetro, mas você consegue ter uma dimensão de como está o time, pelo menos vendo o seu campeonato estadual, né? Existe uma explicação de 2 modos. A primeira eu vou explicar rapidinho o lado do Santos. Se eu fosse técnico do Santos, eu daria mais chance para o Lucas Venuto. Porque do time que está hoje, que está capengando, até perdeu para a Ponte Preta até uns dias atrás, usou jogadores aleatórios aí, mas não usou muitos atacantes, alguns para ser referência de ataque. Lucas Venuto é um exemplo. Ele também não apareceu em nenhum dos jogos do Santos, pelo que eu vi até agora.
Agora, se o esporte que está interessado no Lucas, eles estão vendo que ele tem potencial para jogar no esporte, para que se livrem dessa nhaca, que a gente chama de rebaixamento. A gente só torce que ele chegue para o esporte e que livra o esporte desse quadrangular, porque senão, amigo, aí é segunda divisão e aí é até 2022 para voltar na elite do campeonato estadual. Porque ser rebaixado até no estadual seria uma crise tão profunda, tá mais afundando que o Titanic, desculpe a comparação, mas é uma situação onde nenhum clube gostaria de estar vivendo. De fato, faz as suas palavras as minhas. E já vamos passar para o Náutico, para a gente não se aprofundar muito no esporte e comentar um pouco dos outros. Que o Náutico também é outro que está fora do campeonato estadual e na Copa do Nordeste acabou sendo eliminado no campeonato estadual pelo Santa Cruz, nos pênaltis. E o técnico Del Pozo acredita que o grande problema do time seja as finalizações, porque ele sente que o time está nos grandes jogos, está pecando nesse fundamento. E nada mais justo do que você fazer um treino, principalmente nessa época, que agora vai focar todos na Série B. E o Náutico só tem jogo agora, dia 7 de agosto, que não é nem tão longe. Daqui a alguns dias, né, é nessa sexta, e tem alguns dias para tentar melhorar esse fundamento, para que também o time consiga, quem sabe, ter uma classificação melhor e subir de divisão. Quem sabe está na Série B, vai tentar, quem sabe, chegar na Série A. Pode ser possível, mas uma coisa que eu tenho certeza é que o Náutico deixou passar, eu acho que a sua única chance de uma real conquista de título, sendo eliminado pelo Santa Cruz. Um dos fundamentos de conquistar um título não é só apenas fazer gol, mas sim tem que ter uma estratégia, um filosófico fundamento futebolístico, digamos assim, e também espírito de competitividade. Não é porque o time faz gol, tipo, termina o campeonato fazendo 60 gols em 15 rodadas, depois é campeão. Não é só isso. Tem que ver, tipo, o filosófico fundamento futebolístico, que é a estratégia. Do como que o clube se movimenta em campo, de como os jogadores se comportam em campo em determinadas funções. Se um vai para bola parada, vai cobrar falta, pênalti, vestir a braçadeira de capitão, entre outros. Sim. O que falta para o Náutico também é também definir a estratégia também de como fazer, sei lá, até fugiu, pode completar aí, Luiz. Bem, tudo bem. Eu ia comentar que o Náutico ele precisa também de repente ter um planejamento um pouco melhor, que nem você falou, que de repente para poder fazer um planejamento melhor para o ano que vem. Esse foi um ano completamente atípico também, com uma pandemia por trás, não dá para culpar. Nesse ano eu acho que você pode relevar um pouco as finanças e também a fase que os times vão ter nesse ano, principalmente até o final desse campeonato. Então eu acho que de repente o Náutico conseguisse fazer uma campanha justa e digna, seria melhor. Mas já vamos passar para o Santinha já, que agora a gente vai falar da final mesmo da Copa de Pernambuco, do Estadual de Pernambuco, em que o Santinha vai enfrentar o Salgueiro, em que já aconteceu o primeiro jogo, já empatou por 1-1. O jogo foi nesse fim de semana, com gol de Dani Moraes pelo Santa Cruz. E agora o Santinha decide em casa, em um Salgueiro que tem uma certa curiosidade. E não só que o Herbert colocou, que chegou em 3 finais nos últimos 6 anos, mas é que o clube ele vem nessa grande fase e ele tem mais de 100 anos de história, mas nunca conquistou o campeonato estadual. Pode ser um paradigma a quebrar ao longo nessa semana e nesse segundo jogo do estadual. Nada impede que seja. Milagres pode acontecer com qualquer clube, seja de menor quanto de maior expressão. O Santa Cruz tem tudo para ganhar esse estadual, mesmo com 100 anos de história e mesmo não ter nunca conquistado um título. Mas pode ser que chegou agora.
É só o torcedor do Santa Cruz acreditar, ter fé, é só os torcedores ficarem mais otimistas. Porque a camisa pesa, estar numa final também é uma pressão de um outro nível, não é nível Libertadores, que aí é outro caso. Mas pressão de final de estadual é aquele negócio onde os torcedores ficam falando: agora é guerra, tem que conquistar essa taça de qualquer jeito. Nada disso. É jogando bem, põe em prática o conceito futebolístico filosófico fundamental e também o espírito de competitividade, que era a palavra que eu estava esquecendo até certos minutos atrás. E também, pro Salgueiro, ele entra um pouco, vou pôr um pouquinho sem pressão, porque o Santa Cruz é que é o time grande da decisão. Então, por mais que o Salgueiro ele não tenha conquistado e venha numa grande fase nesses últimos anos, o Santinha entra mais, como é que é a palavra? Pressionado para conquista do título. Apesar de que o Santa Cruz foi o time que mais conquistou na última década, nesse século. Mas o que a gente sabe é que vai ser uma grande final e que o Salgueiro vem jogando uma bola muito legal. É um dos times muito bons de se verem jogar. Todos os jogos são movimentados, com muitos gols. Não vem jogando mal. E é justo estar nessa final e ter talvez até não perdido o primeiro jogo. Mas é estadual, é clássico regional, é onde você pode realmente encontrar o seu colega e zoá-lo pelo futebol. É um pouco diferente de pressão de estado interestadual, por exemplo, uma rivalidade entre Sport e Bahia, por exemplo, que é bem grande. Mas só que é de outro estado, então é um pouco mais difícil de ter aquele calor, aqueles memes. Mas de diferente, eu acho que esse jogo vai ser muito legal, como toda a final de estadual é muito boa. Agora que já estamos chegando nas finais do Pernambucano, como essa do Salgueiro e Santa Cruz, também está chegando as finais do Campeonato Paulista, com Corinthians e Palmeiras, com os torcedores já trocando provocações também. Também teremos Grenal no Rio Grande do Sul. Rio de Janeiro está em preparação para o Campeonato Brasileiro que começa nesse final de semana. E também temos o Campeonato da região Norte, da região Centro-Oeste. E vamos encaminhando para as finais e definindo os campeões. Espero que o jogo também do Salgueiro e Santa Cruz seja um jogo bem leve, bem disputado até. Eu estou até prevendo um jogo de muitas faltas e também muitos gols também, eu espero. Para que a gente não fique chegando aqui e comentar uma goleada de 1-0 toda hora. Não, gente, a gente quer comentar goleada, só que de 6, 7-0, por exemplo. Mas, digamos assim, a gente está doidinho para conhecer os campeões da edição polêmica de 2020. E já vamos passar para o próximo boletim já. Fala galera do Futebol na Veia, eu sou a Renata Bessa e vou falar sobre as notícias do futebol cearense. Na terça-feira, dia 28, o Ceará enfrentou seu maior rival Fortaleza pela semifinal da Copa do Nordeste. Na partida única, o Vozão se classificou para a final com gol do zagueiro Klaus, enfrentando o Bahia nas finais do Nordestão. No dia seguinte, a equipe de Rogério Ceni desembarcou em Fortaleza para dar continuidade aos treinamentos para a estreia do Campeonato Brasileiro da Série A. Na tarde deste sábado 1º, o Ceará enfrentou o Bahia pelo primeiro jogo da final da Copa do Nordeste 2020, no estádio de Pituaçu, em Salvador. No duelo, o Vozão venceu no placar de 3-1 de virada, com os gols de Fernando Sobral, Kleber fazendo seu primeiro gol com a camisa alvinegra e Matheus Gonçalves. Portanto, nesta terça-feira 4, as duas equipes se encaram novamente para decidirem um título da Champions League. O duelo acontecerá em Pituaçu às 21h30, em Salvador. Esse foi mais um giro de notícias do futebol cearense aqui no Futebol na Veia. Obrigado, Renata Bessa, por mais esse boletim. Vamos fechar agora com o Campeonato Cearense. E vamos falar agora do lado vencedor da Copa do Nordeste, que foi o Ceará. A gente comentou melhor um pouco antes, no início do programa, quando a gente estava falando no boletim da Bahia. Mas agora o Ceará ele vem mais tranquilo para o jogo de volta, porque ele vai enfrentar o Fortaleza
terça-feira, Fortaleza não, o Bahia, eu viajei. Foi assim tanto do Fortaleza que até. Perdoe, a gente vai falar depois do Fortaleza, do Bahia. Ganhando o Bahia de 3-1 e o jogo vai ser terça-feira, 9h30. Esse a gente vai comentar no próximo programa sobre como foi o segundo jogo da final. E pode perder até de 2-0, que conquista a Copa do Nordeste. Então, a situação do Fortaleza está bem tranquila. E Vini, o que você pode dizer sobre pelo menos esse segundo jogo? Quero falar duas coisas que você mandou mal dessa. Essa frase que você tava meio alesado, digamos assim. Não, tava. Caiu aqui a conexão, mano. Perdi a linha de raciocínio. Mas continua. Bom, segunda coisa. Fortaleza e Ceará. Bom, eu postei na semana passada pelo Fortaleza e o Fortaleza infelizmente perdeu. Para minha tristeza, eu tava botando fé no time do Rogério Ceni, mas enfim. Eu assisti o jogo, mas foi um bom jogo, teve chances, mas gente do céu. Tô com saudade da torcida nos estádios, porque olha, futebol cearense sem torcida é outro nível, porque olha, senti falta dos torcedores cantando, xingando também, como sempre tem no futebol. Mas enfim, foi um jogo paelho. Fortaleza também criou as chances, mas parou no goleiro. Mas méritos também pro Ceará, que fez o gol, conseguiu segurar o resultado. Teve até chance de matar o jogo, de fazer 2 ou 3-0. Mas enfim, Ceará na final, que já pegou o Bahia, né? Já ganhou, já tem uma boa vantagem, né? 3-1. E também é só segurar o resultado que será campeão na Copa do Nordeste se o Bahia não fizer 2-0 no jogo de volta. Principalmente também, acabei até cometendo a gafe também, acabou passando no fim do estadual, na semifinal e essas coisas. Eu acabei apostando no Ceará, né? Eu já nem me recordava mais. Depois, quando eu fui ouvir o programa de volta, o Vinícius também falou que eu apostei no Ceará. Se eu tivesse apostado, eu teria ganho. Que saco. Mas tudo bem. Quem é que edita os programas, hein? Tá vendo? O editor aqui o editor barra comentarista que me disse. Mas. Eu fico ouvindo 1, 2, 3 já apostou no time, né? Vou guardar esse rancor aí pra próxima semana. Se eu apostasse, eu teria ganho. Eu teria ganhado um troco, mas tudo bem. Sporting Bet, patrocina nós. Pior que patrocina o Futebol na Veia, o Bet365. É o novo patrocinador precisamente pros textos agora. E agora, quando pegou na final também, eu acho que uma das razões também do Ceará também ter ganho esse jogo é justamente a semi. Porque você passar justamente pelo seu maior rival, indiferente se foi nos pênaltis, se foi 1-0, se foi 2-1, se teve expulso ou não, eu acho que o time chega muito mais motivado. Porque você já eliminou um grande rival e você chega com uma confiança muito grande que você realmente pode conquistar. Claro, enfrentou um time de tradição como o Bahia, mas o segundo tempo foi todo e completamente do Ceará. Quem viu os melhores momentos é quem viu o jogo, e o time do Bahia perdido em campo, muito por causa do cansaço que a gente citou lá no início do programa, mas o Ceará tem tudo para conquistar essa edição de 2020, polêmica na Copa do Nordeste por causa da pandemia, mas também tem a chance de que a gente já vai linkar tudo de uma vez, que pode conquistar também na quarta-feira o campeonato estadual, também enfrentando justamente o Fortaleza. Então é uma sequência de jogos e vamos ver agora como é que vai ser esse desfecho para justamente quem vai chegar melhor no Campeonato Brasileiro, porque isso vai ser bem importante, não só tecnicamente, mas moralmente também para o clube. Porque se imagina se o Fortaleza perde o campeonato estadual e foi eliminado pelo seu maior rival, o time chega bem em baixa mesmo para poder decidir o campeonato. Então, esses jogos vão ser bem decisivos, pelo menos para o início do campeonato. Para o Fortaleza chegar no Campeonato Brasileiro embaixo, também vai refletir também nas outras eliminações, como na Copa Sul-Americana e também para a Copa do Nordeste. Aí para a disputa do Brasileiro, aí eles têm, digamos assim, uma meta
para pelo menos terminar com uma vaga na Sul-Americana ou também ir para a pré-Libertadores, por exemplo. Eles têm chances, assim como eles demonstraram no ano passado, que eles chegaram em 8º no Campeonato Brasileiro do ano passado, não lembro mais. Mas enfim, ainda também temos a Copa do Brasil, que chegou a rolar, mas ainda não chegou nas fases decisivas, ainda não chegou nas oitavas. Mas Fortaleza, se eu me lembro bem, já deve estar na terceira fase ou na quarta, não lembro. Digamos, galera, que a gente está fazendo tudo na improvisação, a gente está indo no feeling mesmo. Mas a tendência é que o Fortaleza comece bem o campeonato, assim como o Ceará também vai vir em alta, caso conquista o título da Copa do Nordeste e também o Campeonato Cearense também. Não lembro se o Cearense também acabou, então é isso, cara. Ainda mais também porque isso se reflete muito também, como você se colocou também, mas é porque eu também levo fé nesses dois times. Eu acho que tanto o Ceará quanto o Fortaleza, juntando com o Bahia, eu acho que hoje são os 3 top times do Nordeste hoje, pelo que apresentam, pelo que a gente recebe de notícias, pelo que a gente vê em campo, pelas notícias extra-campo. Então, esses 3 times eu acho que podem ir longe. E pode conseguir um campeonato internacional, pode chegar bem nas fases finais. Um desses 2 times que eu citei vai ganhar a Copa do Nordeste. Então, esses eu acho que são os times que podem tentar conseguir alguma coisa no Campeonato Brasileiro. É porque o Campeonato Brasileiro é muito longo e vai ser extremamente estreito por conta da pandemia que a gente está vivendo. Então, realmente tudo pode acontecer, porque tá bem difícil de dizer o que vai acontecer daqui para frente. Porque tem que definir até mesmo como os estados vão se portar. Por exemplo, estados trazendo muitos casos de Covid. Vai poder ter jogo lá ou vai ter que transferir de estado? Tem uma série de coisas que envolvem não só o campo, envolve logística. Então, talvez isso acabe beneficiando, até mesmo prejudicando esses times que eu coloco como top 3 hoje no nosso eixo nordestino, que nem eu falava com o Rafael, para saber quem vai estar melhor ou pior nesse pelo menos do início, para saber como é que vai ficar. O início não pode ser tão desastroso, digamos assim. A tendência é que o time que vem de eliminação vai ter a obrigação de levar mais a sério os campeonatos, de buscar a posição na tabela, apresentar um bom futebol. O Rogério Ceni vai ter que montar uma estratégia onde tem que alcançar os líderes para buscar pelo menos uma Libertadores para o Fortaleza, que seria um grande marco para a história do Fortaleza. E assim como também o Ceará, eles vão querer impedir isso também. Vamos cá entre nós aqui, porque, como vocês sabem, o Clássico Rei é entre Fortaleza e Ceará, um é rival do outro. Então a tendência é que o Fortaleza e o Ceará podem ficar na Série A do Brasileiro por mais um ano, pelo futebol que vem demonstrando, por estratégia, pela capacidade de competir com os outros clubes de grande expressão, e também pelo conceito filosófico futebolístico fundamental. Muito bom esse termo, dá para colocar numa redação e você pega meia linha. Mas conceito futebolístico filosófico fundamental, foi isso que eu disse. E no Campeonato Brasileiro do ano passado, só para situar também quem está nos ouvindo e a você, Vinícius, o Fortaleza terminou na 9ª colocação, há realmente uma colocação de chegar na pré-Libertadores, que quem foi o 8º foi o Corinthians, e o Ceará terminou na 16ª posição, uma acima do rebaixamento. Então, eu acredito que o Ceará vai fazer um campeonato melhor esse ano, até mesmo pelo que vem fazendo. Mas pelo menos o do Fortaleza eu acho que pode se repetir esse nível de excelência, chegando a uma Libertadores eu acho que seria maravilhoso, nem que seja uma pré-Libertadores, mas para o Ceará eu acredito que vai ter mais coisa assim. E agora vamos chegar nessa fase final do Brasileiro e a gente vai comentar aqui depois como é que vai ser essa semana bem agitada dos clubes cearenses. Quer ficar por dentro de tudo o que acontece no Brasil e no mundo? Acesse futebolnaveia.com.br.
prognósticos, colunas históricas e o mercadão da bola. Acesse futebolnaveia.com.br. O jornalismo está no sangue. E vamos finalizando mais um Baba Arretado. Agradeço a você que nos ouviu, ao espaço que o Futebol na Veia nos concede para fazer esse programa. Agradecer ao Vinícius, a quem nos enviou os boletins, por mais esse programa. Foi um programa muito interessante, espero que vocês tenham gostado. Já sabe, siga nas redes sociais, futebolnaveia.br no Instagram, FNV no Twitter. No YouTube, deixe o seu like, compartilhe os vídeos. Se inscreva no canal, compartilha, passa para os amigos, familiares, para todo mundo. E, Vini, você vai deixar sua frase? Vai ter frase hoje pro fim do programa? Olha, Luiz, eu não tô com um sentimento à flor da pele de falar uma frase hoje em memória do nosso querido Rodrigo Rodrigues. Mas eu prometo a vocês que semana que vem vai ter frase, vai ter zoeira. E também no próximo programa a gente vai ficar um pouco mais alegre, porque a gente já está demonstrando um pouquinho de tristeza, não só para falar de futebol, mas também que a morte do Rodrigo Rodrigues também influencia para nós que somos jovens. E a gente está tentando ter carreira eu como músico e também como comentarista esportivo, e assim como o Luiz está seguindo carreira de jornalista e também de apresentador do Baba Arretado. Então, galera, até semana que vem. Muitas felicidades para vocês, uma boa semana. Então, é isso, galera. Mais do que justo, um bom motivo para não fazer frase. Fica a nossa homenagem, em especial nesse programa, para o RR, como ele era chamado. E a gente vai ficando por aqui para mais esse programa. E espero que vocês tenham gostado, que tenham uma boa semana. E a gente volta semana que vem. Valeu? Então, até mais, gente, e tchau!